Tempos de Saudade. Ao longe avistei alguém que caminhava também, vindo ao encontro meu. Ao perceber tive medo, indaguei primeiro ao me aproximar. E disse-me suavemente: eu sou Jesus dos crentes, eu vim pra te ajudar. Amigo meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longa jornada, me ajude a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, passeio na estrada. Quando me encontro em perigo, Ele me sustenta, eu vou até o fim. Mas quando eu já estou fraquinho, me pega em seus braços e vence por mim. Muito bem, meus amados, ao som desse belo louvor, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Estamos chegando aqui mais esse dia, pela graça de Deus, para prosseguirmos a nossa bendita viagem pela palavra do nosso Deus. Hoje estamos aqui para lermos juntos o capítulo 28 do livro de Números. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, convido você a fazer isso então, para lermos juntos a Bíblia Sagrada. Números, capítulo 28, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para oferecer a seu tempo determinado. Verso 3. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Verso 4. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. Verso 5. E a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite moído. Verso 6. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Verso 7. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Verso 8. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Verso 9. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. Verso 10. Holocausto é do sábado, em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Verso 11. Nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. Verso 12. E 3/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, para um bezerro. E 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro. Verso 13. E 1/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. Holocausto é cheiro suave, oferta ao Senhor. Verso 14. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro, e a 1/4 parte de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Verso 15.
Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com sua libação se oferecerá. Verso 16. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Verso 17. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Verso 18. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Verso 9. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros de 1 ano e 7 cordeiros de 1 ano. Ser-vos-ão eles sem mancha. Verso 20. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Verso 21. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Verso 22. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Verso 23. Essas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Verso 24. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. Verso 25. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Verso de número 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Verso 27. Então oferecereis ao Senhor, por holocausto em cheiro suave, 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Verso 28. E sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para um bezerro, 2 décimas para um carneiro. Verso 29. Para cada cordeiro, 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Verso de número 30. Um bode para fazer expiação por vós. Verso 31. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis. Ser-vos-ão eles sem mancha com as suas libações. Se a pobreza o seu lar quer invadir, ele faltar alimento, roupa pra vestir, se dinheiro pra você não existir, confia em Deus e Ele cuidará de ti. Jesus que te vê não me deixa sozinho, Ele está com você no caminho. No céu preparou pra você um tesouro, Ele é o dono da prata e também do ouro. Assim, meus queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 28 aqui do livro de Números. Para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler os versos 1 e 2. Semelhantemente, tereis santa convocação. Meus amados irmãos. Capítulo 28, versículo 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. Jesus que te vê não me deixa sozinho, Ele está com você no caminho. No
céu preparou pra você um tesouro. Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo, Deus relembra aos israelitas sobre seus deveres para com Ele a respeito das ofertas e sacrifícios que eles deveriam apresentar ao Senhor sempre. Primeiro, havia o holocausto diário. Todos os dias, ao amanhecer, o sacerdote deveria colocar um cordeiro sobre o altar para ser queimado inteiramente para Deus durante todo o dia. Ao entardecer, outro cordeiro deveria ser sacrificado e posto novamente sobre o altar para ser queimado para Deus durante toda a noite. Ou seja, de noite sempre haveria um cordeiro queimando ao Senhor como holocausto. Isso deveria ser feito do primeiro ao sexto dia da semana. Porém, no sábado seria o dobro. Seriam 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros à tarde. Amados irmãos, esses holocaustos contínuos nos lembra do nosso dever de todas as manhãs, assim como o cordeiro era colocado ao amanhecer no altar do Senhor, todas as manhãs precisamos estar no altar de Deus em oração, dedicando a Ele a nossa vida e o dia que está começando. Da mesma forma, a cada tarde, devemos também nos lembrar do Senhor e agradecermos a Ele pelo dia que se foi, pelos livramentos, pelas bênçãos, pelas vitórias que alcançamos. Vimos também que, junto com o sacrifício dos animais, outros ingredientes precisavam ser adicionados aos sacrifícios. Uma delas, a flor de farinha, que era a farinha mais fina, a melhor farinha. Ela nos ensina que sempre devemos oferecer a Deus o nosso melhor todos os dias. Aleluia! Outro ingrediente que era acrescentado ao sacrifício era o azeite, que era misturado à flor de farinha. O azeite na Bíblia sempre deve nos fazer lembrar da pessoa bendita do Espírito Santo. Em tudo o que fazemos para Deus, precisamos fazer no poder, na direção e com o auxílio do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Um outro ingrediente era a oferta líquida, o vinho. O vinho na Bíblia nos fala de alegria. Assim, devemos servir a Deus com alegria, fazer a obra dele com alegria. Deus ama ao que oferta com alegria e que cultua a ele com alegria. 1 Coríntios 9:7 diz que Deus ama ao que dá com alegria. O Salmo 100, versículo 2 diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Assim, não podemos fazer nada para Deus forçados por qualquer situação. Devemos, cada dia, fazermos tudo para Deus com alegria. Um outro ingrediente eram os cereais, chamado de manjares, que eram também colocados nas ofertas como expressão de gratidão a Deus por ter feito a terra produzir seus frutos. Meus amados irmãos, a gratidão deve sempre estar presente em nosso coração, pois em todo o tempo o Senhor nosso Deus nos cumula de bênçãos e de benefícios, saúde, curas, livramentos, que muitas vezes nem percebemos. O Senhor ainda nos dá emprego, renda, providencia para nós o alimento diário e assim por diante. Precisamos ter sempre um coração cheio de agradecimento a Deus por tudo que Ele nos concede a todo momento. Uma última observação sobre as ofertas é que os animais a serem oferecidos não poderiam ter defeito algum. Não podemos, amados irmãos e ouvintes, oferecer ao nosso Deus qualquer coisa, mas somente aquilo que seja o nosso melhor. Meus queridos, que possamos servir, adorar o nosso Deus, tendo em mente que não estamos servindo a qualquer Deus,
mas o nosso grande, soberano e excelso Deus. Na verdade, o único verdadeiro Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Meu querido irmão e ouvinte, somente Ele, o Senhor, é digno de receber tudo de nós, pois, na verdade, tudo que somos, tudo que temos, em última instância, pertence realmente ao Senhor. Aleluia. Medite nessa palavra, que Deus lhe abençoe de maneira poderosa. Deus fala comigo através do vento, Deus fala comigo através dos meus pensamentos, Deus fala comigo através da palavra. Muito bem, meus queridos irmãos, quero orar com você, depois de ouvirmos essa palavra sobre o nosso servir a Deus a cada dia. Pai de bondade, eu quero te glorificar, Senhor, por mais esse capítulo da tua palavra, por mais essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração. Senhor, ajuda-nos a servir ao Senhor todos os dias, colocando a nossa vida no teu altar, quando o dia começa, quando o dia termina. Senhor, ajuda-nos sempre a oferecer o nosso melhor no teu altar. Pai, não deixa que nós esqueçamos que nós precisamos da ajuda, do auxílio do teu Santo Espírito. Querido Pai, nos ajude também a servirmos ao Senhor com alegria, aleluia, e com gratidão em nosso coração. E que nós possamos sempre dar o nosso melhor ao Senhor, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Ajuda-nos por tua graça, é o que lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não tenho fortuna e riqueza que tenha valor. Meu coração, todo meu ser, consagro-te, mestre querido, todo meu viver. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Meu desejo é que Deus lhe abençoe muito nesse dia, juntamente com a sua família. Que você tenha um dia muito abençoado. Aguardo você amanhã para lermos o capítulo de número 29 aqui do livro de Números. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Entre mil mais beleza terá, no vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Esta rosa será minha sorte, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa.